tão esperado filme do Adão Negro tá chegando na área e como uma das farofas de super-heróis mais esperadas do cinema, eu não podia deixar de vir aqui contar as curiosidades que eu sei sobre o Black Adam. Mas antes, fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Culture Creator favorito e pra quem tá perdido no rolê, deixa eu começar primeiro a falar sobre a sinopse do Adão Negro pra você ficar por dentro da conversa. Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com poderes onipotentes dos deuses egípcios e também preso com a mesma rapidez, Adão Negro, que é vivido pelo Dwayne Johnson, é libertado de sua tumba terrena e está pronto para lançar de forma única a sua justiça no mundo moderno. A primeira curiosidade que eu quero falar para vocês de cara é sobre o elenco de peso que tem nesse filme. Sai do 4G, entra no Wi-Fi, porque os nomes que eu vou falar aqui talvez teu telefone não carregue. Já tem o The Rock, como todo mundo sabe, que é o protagonista brabo, o Adão Negro. A Sarah Shahi como a Isis, que vocês também devem conhecer a atriz pela série Sex Life da Netflix. Falando em Netflix, temos o Noah Centineo, que é o Esmaga Átomo, e também é o queridinho lá da plataforma vizinha. O Pierce Brosnan, a.k.a. 007 aí, que muita gente conhece. Mas aqui nesse filme vai estar como o Dr. Fate. A Viola Davis, também conhecida como Braba, recentemente estava em cartaz do filme A Mulher Rei. Nesse filme vai interpretar a Amanda Waller. Ó, e temos uns atores que eu vou falar aqui, mas eu deixei pra falar um pouco à parte, porque as histórias deles com o filme Adão Negro são bem peculiares. Então bora prosseguir com as curiosidades. O diretor de Adão Negro se chama Jaume Collet-Serra. Mas olha só, ele e o The Rock têm uma história um pouco mais antiga do que a do próprio filme do Adão Negro. Isso porque quando o Jaume foi confirmado como diretor do longa, tipo, The Rock vibrou pra caraca, ele super comemorou. Mas ele comemorou pelo fato deles já serem amigos e eles já terem trabalhado num outro filme. Esse filme se chama Jungle Cruise, ele tá lá no Disney Plus a propósito. E ele não tem nada a ver com Adão Negro por vários motivos que não vale eu falar aqui porque daria um vídeo à parte. Até porque esse filme não tem muita pancadaria, porque ele trata de um grupo de excursores que vão lá pra Amazônia em busca de uma árvore que tem o poder da cura. E esse filme tinha como protagonista o próprio The Rock e também era dirigido pelo Jaume. Só que, cara, eu não sei se Adão Negro vai seguir a mesma fórmula desse outro filme aí, mas Jungle Cruise deu uma flopada forte, não só no cinema, no Disney Plus, sei lá, onde ele caiu ele deu uma flopada. Esse filme não é muito lembrado, até porque ele é um filme bem recente, cara, ele é de 2021, e, tipo, alguns fãs da Disney realmente não gostam desse filme. É até legal, cara, eu olhei o trailer aqui, nunca assisti, mas eu olhei o trailer aqui, eu achei até interessante, vou deixar até na minha lista pra assistir. Se você quiser deixar na sua, pode deixar. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar é que a gente não quer que o Black Adam tenha alguns elementos que Jungle Cruise tem. Assiste o filme lá que você vai entender do que eu tô falando. A terceira curiosidade diz respeito a um ator que está em Adão Negro, que se chama Uli Latukefu, e esse cara em particular, ele é um carinha assim que ele é muito querido pelo The Rock. Isso porque o Uli interpreta o The Rock mais jovem na série Young Rock, que conta a história do próprio The Rock. Já faz mais de um ano que o jornal americano Deadline ele divulgou que o Uli Latukefu vai fazer parte de Adão Negro, mas ele não falou que papel ele vai fazer. Eu provavelmente já acredito que ele deve ser uma espécie de Adão Negro quando era mais jovem. Até porque, como eu falei, o Uli Latukefu, ele sempre interpreta o Dwayne Johnson mais jovem. O que é uma parte bem boa, né? Porque se a gente for pegar os outros filmes de super-heróis em que os próprios atores que fazem os super-heróis têm que se interpretar mais jovem, usando e abusando de maquiagem, de CGI e tal. Pô, se você já tem um ator que já te interpreta quando você é mais novo, pô, pega o cara e usa. Tenho certeza que foi o próprio The Rock que indicou o Uli Latukefu. Cara, tem tudo a ver. Eu preciso destacar um outro ator que também está em Adão Negro e que eu sou muito fã, que eu deixei pra falar até a parte dele, que é o Aldous Hodge, que vai viver o Gavião Negro, que é um alter ego do arqueólogo Carter Hall. Mas por que eu tô tão animado pra assistir a interpretação do Aldous nesse filme? Isso porque eu já conheço o cara há muito tempo em uma série basicamente chamada Underground, que ele viveu um escravo, e também no filme do NWA chamado Straight Outta Compton. Foi lá que eu conheci esse cara. Mas desde então, basicamente em quase todas as entrevistas que eu vi desse cara, ele tá sempre falando que ele sempre sonhou em ser um super-herói, interpretar um super-herói. Eu não sei se nessa época já haviam conversas sobre ele interpretar o Gavião Negro, não sei. Mas todas as entrevistas, eu faço vídeo há muito tempo e eu sei que todas as entrevistas que eu assisti do Aldous, ele sempre fala que um dos sonhos dele, um dos highlights pra carreira, é interpretar um super-herói. Ele até conta em várias dessas entrevistas em que ele já
fez vários outros testes para interpretar algum herói e ele sempre foi rejeitado, ele sempre recebeu um não. E quando ele fez o teste para ele, foram vários testes, né, para ele interpretar o Gavião Negro, e quando ele fez o teste, estava esperando pela resposta, ele recebeu uma ligação do próprio Dwayne Johnson e na hora ele pensou, falou, caraca, mais um teste que foi aprovado, putz grila, não aguento mais e tal. E era o Dwayne Johnson, tipo, parabenizando ele por ele estar agora no time do filme Adão Negro. Só aí que a ficha dele caiu. Uma outra parada que eu acho muito massa no Aldis é a família dele, que é bem presente na internet, principalmente o irmão dele mais velho, chamado Edwin Rhodes. E o Edwin, ele vive botando um monte de coisa do próprio, ele divulga mais a carreira do irmão do que a dele. What's up, man? What's up, man? All right, perfect. Can you follow us, man? Oh my God, look at that. A propósito, o Edwin tá na série Winning Time, né, que conta a história do Lakers, que tá disponível lá na HBO, e eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas o Edwin vive postando um monte de coisa lá do Aldis, falando que, pô, tu realizou teu sonho, meu irmão, caraca, tu queria ser um herói, agora tu vai ser um herói. É muito legal ver a interação dessa família. Mas mais legal do que isso é essa história de superação que tem por trás. Na verdade, se eu for também parar pra falar a história de cada ator desse filme, dá vídeos à parte. Porque todo mundo aqui tem uma história, todo elenco, né, tem uma história muito legal, mas essa história do Aldis eu quis trazer aqui pra vocês ficarem ligados nesse ator e já ficarem sabendo que o futuro promete pra esse cara. Mas antes de eu começar a falar sobre o Superman aqui, que eu sei que teve um monte de gente que veio pra assistir essa parte, eu queria pedir, por favor, se você não for inscrito aqui nesse canal, cara, se inscreve, tem muita parada maneira que sai daqui. Deixa o like aí antes do vídeo terminar, ativa as notificações e me segue no Instagram e no TikTok, que os dois são @Gerson_Saldanha. Agora vamos pra parte que eu sei que vocês querem escutar eu falando. Os rumores aí estão rolando na internet de que provavelmente Superman vai aparecer nesse filme do Adão Negro. E quem soltou esse próprio spoiler aí, essa própria faísca aí, foi o próprio Dwayne Johnson, falo mesmo porque foi ele. E ele mesmo agora tá tentando apagar esse bagulho, mas eu acho, meu irmão, que agora já tá tarde. Em diversas entrevistas, o The Rock falou que o sonho dele era fazer esse filme, ele tava muito afim de fazer, e agora ele tem falado muito que esse filme vai ser uma franquia, ele quer transformar, na verdade, esse filme do Adão Negro em uma grande franquia. Só teve um dia desse aí que ele tava tão empolgado na internet com os comentários que estavam fazendo do teaser, que ele acabou retweetando um tweet de um cara aí falando que provavelmente o Superman vai estar neste filme do Adão Negro que vai sair agora. E aí em todas as entrevistas tinham várias perguntas a ele com relação a isso. Ele despistava daqui, despistava dali, mas particularmente não tá me convencendo muito não. Mas o rumor ficou muito mais forte com o vazamento de um roteiro aí algumas semanas que fazia tudo sentido. Ele falava sobre uma cena em que o Adão Negro falava, ninguém nesse mundo vai me parar. E aí o Superman aparecia falando assim, ainda bem que eu não sou desse mundo, o que já identificava pra gente aqui que rolaria um embate entre eles dois. Isso tava no roteiro vazado. Aí saiu um teaser recentemente, que aí aparecia uma parte em que o Adão Negro, que é visto pelo Dwayne Johnson, falava, ninguém nesse mundo aí vai me parar. O que faz a gente entender que o quê? O roteiro vazado provavelmente possa ser real. Aí pronto, meu irmão, tá todo mundo enchendo o saco do The Rock pra falar, pra fazer ele confirmar que o Superman estaria nesse filme. Só que aí agora, ao invés dele te conversar, ele tá falando aí, pô galera, a gente tem que sempre ouvir os fãs, a gente tem que escutar os fãs, a nossa ideia é escutar os fãs, que os fãs mais pedem, né, que o Superman esteja nesse filme. Será que ele tá jogando uma pegadinha aí? Será que ele tá falando por falar? Deixa aí nos comentários, galera da Máquina do Tempo, se o Superman apareceu, ah não, vocês vão soltar spoiler se vocês falarem aqui, pra quem não viu, né? Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa história toda. E a minha última curiosidade diz respeito a essa questão das franquias, né, que o The Rock tá querendo criar a partir do Adão Negro, né? Ele quer criar um novo universo de heróis. Mas isso faz muito sentido, porque eu acho que no Deadline, que é também um outro site, uma página, um jornal muito relevante lá fora, que todas as histórias dos personagens desse primeiro filme de Adão Negro serão devidamente exploradas no primeiro filme, o que abre pra gente aí um multiverso malucaço de que todos eles possam ter filmes separados, mas que conversem entre si dentro desse universo do Adão Negro. Deu pra entender mais ou menos? Então, pessoal, não esquece de comentar bastante nesse vídeo, porque eu tô ficando por aqui. Um abração do Gerson, até o próximo e valeu!